Eu sou a dermatologista Gabriela Albuquerque, credenciada pela SBD, e estou aqui para que você, meu colega, passe a entender a necessidade e o grande avanço que podemos ter no nosso consultório, baseado em uma tecnologia como essa, o SoftFX, que vai te deixar num novo patamar como dermatologista e, sem dúvida nenhuma, vai garantir maior satisfação e fidelização pelo seu paciente. Fiz residência de dermatologia e durante a minha trajetória passei a atender 15 convênios ao longo de 10 anos. Chegava às vezes ter que atender 60 pacientes em um único dia. Conhecia diversos equipamentos de lasers, inclusive alugava alguns e fazia aquele dia extenso e exaustivo de diversos pacientes. Foi então que conheci o aparelho fotônico. Ele era, na época, o up-to-date e eu, sem dúvida nenhuma, desejava investir em algo que me desse glamour. Mas sabia que era um aparelho de ponta. Resolvi, então, fazer a audácia de adquirir sozinha um equipamento. E, ao mesmo tempo que atendi os convênios numa sala do meu prédio, adquirir uma nova sala para fazer o procedimento fotona nos meus pacientes ou aqueles que desejassem pagar uma consulta particular. E nessa pequena transição, mas de um grande passo da minha vida, eu consegui abandonar de uma vez por toda os 15 convênios e ter um consultório 100% particular na zona sul do Rio de Janeiro por conta desse aparelho. Ele me permitiu atingir um público-alvo que eu nunca imaginei que eu iria chegar. E é lógico, sempre estudando, sempre me dedicando para dar o melhor que eu poderia para o meu paciente e para utilizar o máximo uma máquina como o aparelho fotona. Eu sempre adorei examinar o ser humano como um todo. E é por isso que eu busco fazer um atendimento clínico exemplar. E uma das ferramentas que eu adquiri há cerca de 3 anos na minha clínica, que tem feito um grande upgrade, é a avaliação dos parâmetros da pele do meu paciente. Eu gosto de examinar junto com eles seu nível de hidratação, seu grau de oleosidade, seu grau de elasticidade, a melanina, que muitas vezes é hora de puxar um pouco a orelha, e, finalmente, como está a elasticidade desse meu paciente. Esses parâmetros me dão números, e números refletem muito mais do que, às vezes, os nossos conselhos e as nossas orientações. O SoftFX é uma tecnologia que permite quantificar e até mesmo avaliar dados após um procedimento com relação ao antes e depois e o grau de melhora que esse paciente tem. Tudo porque na vida a gente não quer perder tempo e a gente quer ter cada vez mais credibilidade. Então, em 5 minutos, você faz toda a avaliação da pele do seu paciente, posiciona os parâmetros e pode garantir uma fidelização melhor. É interessante que, apesar de eu ser muito clínica, eu percebi que com o SoftFX eu me tornei uma melhor cosmetóloga. Eu aprendi a avaliar hidratação, elasticidade, grau de melanina e sebo de uma maneira que eu nunca havia imaginado. É claro, a gente sempre sabe discernir como dermatologista se uma pele está mais opaca ou não, se ela está mais bronzeada ou não, mas quantificar isso e mostrar para o paciente vai levar o seu atendimento para uma nova etapa e vai fidelizar muito mais. Muitas vezes a gente tem que fazer um exame físico rápido, não temos tempos de nos dedicar como deveríamos, ou pode até acontecer de não estarmos num bom dia. Através desse equipamento, que pode ser feito pelo próprio médico
ou por um assistente antes do atendimento lhe possibilita garantir resultados não só dos parâmetros fundamentais da pele, como do cabelo e do próprio corpo, que são bases de dados que podem ser armazenadas aqui para uma posterior revisão e garantir que o seu tratamento foi eficaz. Muitos colegas resolvem apenas constatar seu antes e depois por fotos. Eu também fazia isso. Entretanto, alguns equipamentos de fotos carecem da avaliação mais sutil da pele. Eu estou falando mesmo de elasticidade, de oleosidade, de como melhorou a hidratação do seu paciente. E é por isso que, através de um equipamento como o SoftFX, você tem mais uma ferramenta para garantir que o seu sucesso foi concluído. Eu vou explicar rapidamente algumas coisas que eu analiso no meu paciente. A gente posiciona aqui a face do meu paciente. Eu vou na ferramenta da hidratação, eu coloco todos os dados deles. Vamos por uma mulher na fase da menopausa, pós-menopausa, e a gente vai proceder. E a temperatura da sala. A temperatura, para saber a hidratação, ela é fundamental. Ele vai me indicar qual das sondas eu devo utilizar. Aperto em continuar e vou iniciar meu atendimento. O ponto para avaliação da hidratação da pele no paciente eu mantenho sempre o mesmo. É um ponto que sai traçando uma linha que sai da narina, eu traço uma linha que sai da narina e sigo até o tragus, e depois uma linha perpendicular a essa que sai da linha médio pupilar. Nesse ponto de interseção é exatamente aonde eu irei fazer a minha avaliação do paciente. E eu mantenho esse ponto durante todas as avaliações consecutivas para garantir maior fidelização da minha amostra. A gente vai novamente caracterizar o nosso paciente, a idade que ele está e o fototipo. Esse aparelho ainda mantém a avaliação baseada na escala de Fitzpatrick, que avalia o fototipo de 1 a 6. Ela ainda é a escala mais utilizada pelos artigos científicos. Meu fototipo é 2 e eu vou fazer a minha análise. Aqui, essa sonda ela vai avaliar por birrefringência, então ela tem uma ideia, a luz vai bater dentro da minha epiderme e vai fazer um retorno da luz para me garantir que, se tiver maior reflexo, significa que eu tenho menos melanina na pele. Se tiver um menor reflexo da luz que bate, eu terei maior quantidade do pigmento de melanina. Pronto. Aqui eu já tenho uma ideia de como eu estou. Eu clico na área onde eu fiz a avaliação e eu tenho uma noção de como está o meu pigmento de melanina. Isso é interessante porque possibilita eu explicar ao meu paciente se ele está usando de maneira adequada o protetor solar ou se ele precisa mudar o filtro ou até mesmo utilizá-lo mais vezes. Um outro parâmetro muito importante é a elasticidade. Possibilita a gente analisar o quê? O grau de retorno da pele após ela ser distendida. É lógico que ela varia. Muitas vezes o paciente pode ter uma elasticidade melhor no rosto, principalmente aquele que já vem fazendo um tratamento conosco, e uma pior elasticidade em outras regiões do corpo, como pescoço e colo, servindo então para indicar tratamentos para outras regiões que você não vem ou que ele não vem prestando atenção. Um outro parâmetro importante para ser analisado é o pH da pele. Vocês sabiam que a mulher pós-menopausada costuma ter um pH mais alcalino? Com isso, ela aumenta a proliferação de algumas bactérias, além de atrapalhar também o manto lipídico, desencadeando aquelas coceiras que tanto incomodam.
Então, fazer uma análise de pH adequada da pele da sua paciente através do pHômetro pode lhe garantir uma indicação adequada de skincare para contrabalancear esse pH alcalino. Sim, o sebo é muito importante. A gente dispõe fichas, dessas fichas chamadas sebômetros, que fazem uma avaliação do pelo da pele. Eu costumo perguntar para o meu paciente qual é a região que ele sente maior oleosidade. E é ali que eu vou avaliar. E por que ele é importante? É muito comum na mulher pós-menopausa apresentar uma redução do manto lipídico. E quando isso é constatado na minha avaliação com o sebômetro, eu posso lhe indicar o início de cremes ricos em ceramidas, ácidos hialurônicos ou outros ativos que ajudam a reestruturar esse manto que vem se perdendo com a idade. Além da análise rápida do seu paciente, você tem uma análise grande com através de uma câmera do próprio aparelho, que consegue analisar o poro, que consegue medir a quantidade de poros na pele do seu paciente e lhe indicar tratamento. O SoftFX também é uma tecnologia que pode ser utilizada para avaliação capilar e também para a celulite do seu paciente, analisando a temperatura de determinadas regiões. Não só serve para indicar um tratamento específico para celulite baseada na temperatura, como também analisar que o tratamento realizado deu certo. Baseado em toda a análise do seu paciente, a gente pode construir um plano terapêutico para ele. Não só com skincares que são indicados e personalizados para o tipo de pele que ele apresenta, e é lógico que, como médico, você sabe analisar esses parâmetros de uma maneira muito diferenciada em relação a qualquer profissional que possa, porventura, dispor essa máquina em outros países. E não só traçar um receituário personalizado para a sua pele, como também indicar os tratamentos disponíveis na sua clínica para possibilitar uma melhora de qualidade da pele, garantindo, então, uma otimização dos parâmetros dispostos aqui nesse dispositivo. E o mais interessante, ele consegue parear isso através de curvas, mostrando antes e depois, num gráfico, como que foi a evolução do pH, da hidratação, do sebo, da elasticidade, a partir do momento que ele veio na primeira vez da sua consulta, ao longo de todos os retornos e, finalmente, no final, para garantir que o tratamento foi bem concluído. O paciente adora saber que o médico está realmente profundamente interessado na sua pele. E aqui, números são um reflexo da verdade. Não só o nosso olho clínico deve ser bem estruturado para uma avaliação adequada, e nisso nós aprendemos na nossa pós-graduação ou residência, mas também uma avaliação adequada com parâmetros de números que podem garantir que ele necessita otimizar alguns desses parâmetros ou até mesmo dar parabéns para que ele continue assim e fazer alguns tratamentos que sejam mais sugeridos para uma pele bem tratada. É interessante porque quando a gente traz o paciente aqui para uma reavaliação e mostramos que a sua pele apresenta parâmetros de melhora, eles ficam muito satisfeitos. Eu sempre falo, olha, o investimento que você fez para você surtiu de uma otimização do gráfico. Eu costumo sentar junto com o meu paciente após um tratamento e analisamos juntos como foi a evolução dele através do SoftFX. Aqui, quando a gente entra no SoftFX, eu entro primeiro em análise, eu seleciono um paciente, eu seleciono a data que eu quero avaliar desse paciente e eu posso dizer para ele o antes e depois. Através de uma escala, eu consigo mostrar o grau de evolução da pele, baseado no número que ele tinha antes do tratamento, feito com essa tecnologia, e no número que ele adquiriu após o tratamento. Nós estamos vivenciando hoje uma medicina regenerativa, com diversos tratamentos sendo posicionados no mercado que são voltados para a qualidade de pele. Mas como medir esta qualidade de pele?
Através de fotos, muitas vezes o objetivo não é atingido. Através de parâmetros sutis, mas muito importantes, como hidratação, pH, nível de sebo, elasticidade e grau de melanina, a gente pode realmente confirmar para este paciente que a qualidade de pele dele evoluiu. Quando você resolve avaliar a pele com parâmetros cada vez mais específicos dela própria, sem dúvida nenhuma, a sua abordagem vai mudar. Por exemplo, se é um paciente que tem um nível de hidratação baixo, muitas vezes a elasticidade dele vai estar diminuída. Não adianta indicarmos bioestimuladores se antes não focarmos na hidratação dessa pele. Para atingirmos o melhor resultado com os bioestimuladores, precisamos focar antes na hidratação da pele desse paciente. Isso é fundamental para a otimização e satisfação do seu atendimento. Não foi fácil entender os parâmetros da pele e como eu poderia otimizar o meu atendimento. Foi através do SoftFX que eu consigo provar para o meu paciente que uma coisa, a pele é ser hidratada, hidratação. Outra coisa é a pele ser oleosa, sebo. E existe sim pele que é oleosa, mas que é desidratada. E com isso ele se convence da necessidade de um hidratante voltado para a pele oleosa, junto com uma tecnologia como essa. Preste atenção, não sou eu que estou falando, é uma máquina que está mostrando, junto com a minha verdade, a necessidade de manter uma hidratação. Aqui, ele muitas vezes se convence de que ele realmente precisa beber mais água. Através do pH da pele, eu posso trabalhar e equilibrar esse pH para que ele fique em torno de 5,5, que é o que a gente deseja. Através da elasticidade, eu posso indicar para o meu paciente biorregeneradores que possibilitam uma melhor resposta, ou mesmo fazer fotona associado com outros tratamentos que terá uma quantificação muito maior de sua resposta terapêutica, de seu resultado.